Bem-vindo! Este é o treinamento técnico CA1 Correias Agrícolas. Esse treinamento compreende os conceitos básicos e aplicações das correias agrícolas. Esse treinamento está dividido da seguinte maneira: um histórico da Gates, o nome mais confiável em correias e mangueiras, as características de desenvolvimento das correias agrícolas, características construtivas e dimensionais, perfil de correias em V, a instalação, manutenção e operação, armazenamento e um teste para certificação do treinamento. Por que a Gates é um nome confiável no campo? A Gates é uma empresa fundada em 1911, possui 59 fábricas, 2 unidades fabris no Brasil, uma de mangueiras e terminais e outra de tensionadores e correia. Somos os inventores da correia em V e, além das correias agrícolas, comercializamos correias em V, sincronizadoras, micro-V, alimentícias, correias em poliuretano e temos fábrica própria de correias no Brasil desde 1968. Atuamos em todos os mercados industriais, como bebida, petróleo, têxtil, papel e celulose, química, mineração, automotivo e siderurgia. Abastecemos todas as montadoras agrícolas presentes no Brasil. Somos certificados ISO 9001 Qualidade, ISO 14001 Meio Ambiente e TS 16949 Automotivo. Além disso, temos diversos canais de atendimento, seja ele no YouTube, catálogos eletrônicos, treinamentos presenciais e o online. Vamos começar pelas características de desenvolvimento de uma correia agrícola. As correias agrícolas Gates, diferentemente das correias industriais, foram desenvolvidas especialmente para esta aplicação, levando em conta as condições específicas de trabalho encontradas no campo. 100% dos acionamentos teve um estudo em conjunto entre Gates e fabricante a fim de construir a correia mais adequada para cada aplicação. Além disso, as correias agrícolas Gates, fornecidas para as montadoras OEM e do mercado de reposição, são idênticas. A única diferença é o tipo de marcação nela encontrada. O desenvolvimento de uma correia agrícola passa pelas seguintes etapas. A montadora envia para a Gates o projeto da máquina ou o desenho da transmissão. A Gates faz a análise técnica da transmissão através de um software específico, confecciona algumas amostras, envia para aprovação através de testes de laboratório de campo e, após esta aprovação por parte da montadora, colocamos em nossa linha de produção. Vamos falar um pouco da construção e dimensionais das correias agrícolas. As correias agrícolas trabalham sobre as mais severas condições como sol, chuva, contato com óleo, graxa, poeira, cascalho e outros corpos que se interpõem entre a polia e a correia. E também é muito comum o uso de polias tensoras nas costas da correia. Em resposta a isso, a Gates usa uma formulação especial, que são correias mais robustas e reforçadas, são compostas com materiais nobres, como poliéster, aramida, também conhecido como Kevlar, que são mais flexíveis e resistentes que o próprio aço. Quais são os tipos de perfis de correia em V agrícola? As correias agrícolas possuem na sua descrição uma letra H, que indica que é o uso específico em máquinas agrícolas, sendo elas o perfil clássico, HA, HB, HC e HD, que é a primeira geração de correias fabricadas no mundo. Temos as correias W, usada no processo de inversão de rotação de polias em sistema tipo serpentina nos perfis HAA, HBB e HCC. As transmissões agrícolas é muito comum encontrar correias Power Band ou
popularmente conhecidas como correias conjugadas, que proporcionam uma tensão uniforme e são resistentes à carga de choque e melhora o tensionamento de todo o sistema. As correias variadores de velocidade, que são muito comum o uso para acionamento de cilindro, tração das rodas, ventiladores em geral. Temos o perfil HI, HJ, HK, HL, HM, HN e HO. Como instalar uma correia agrícola? Sempre que eu for instalar um jogo novo de correia, eu devo fazer a inspeção cuidadosa do estado das polias, pois polias gastas reduzem muito a vida útil da correia. Se o canal da polia estiver gasto, a correia toca no fundo do canal, o que não pode ocorrer, pois diminui a vida útil da correia. Se as paredes laterais dos canais das polias estiverem gastos, os cantos inferiores da correia sofrerão um desgaste excessivo, proporcionando assim uma falha prematura e não atingindo a vida útil desejada da correia. Devo fazer a inspeção das polias, sempre verificando a existência de cantos vivos, material faltante, quebra em determinado ponto da polia. Sempre que eu tiver que fazer a formação de um jogo de correias, eu devo seguir rigorosamente a especificação do fabricante, o montador. Nunca misturar correias novas com usadas, pois isso causa uma sobrecarga na correia nova, e se eu tiver uma transmissão com diversas correias e romper apenas uma, eu devo fazer a troca total do jogo, nunca fazer isso parcialmente. Também tenho que fazer sempre a verificação do alinhamento das polias. Isso é essencial para prolongar a vida útil das correias e das polias. E para garantir esse alinhamento correto, eu sempre tenho que encostar uma régua em 4 cantos, 2 em cada polia, desde que a polia tenha a mesma dimensão na largura. Se isso não for possível, eu tenho que colocar um calço para que elas fiquem com a mesma dimensão. A correia não deve entrar forçada na polia. Sempre devo soltar o esticador ou aproximar uma polia da outra, e ela deve entrar sem o auxílio de nenhum tipo de ferramenta, pois isso pode fazer o rompimento do cordonel, que muitas vezes você não percebe isso na montagem, e venha a ocorrer uma falha prematura. Sempre após a montagem e o tensionamento das correias, eu tenho que verificar se somente um dos lados, ou de cima ou de baixo, apresenta uma barriga, ou seja, uma pequena folga. Pois, se eu tiver folga dos dois lados, eu não vou conseguir fazer o tensionamento de todas as correias por igual. E a alta tensão compromete eixo mancal e rolamento, e a baixa tensão provoca desgaste e superaquecimento do sistema. O que eu devo fazer para melhorar a manutenção e a operação? Eu devo criar uma inspeção periódica e deve incluir os seguintes itens: verificação de desgaste excessivo, variação da tensão, limpeza do sistema e prevenção de contaminação. Independente da aparência, recomenda-se substituir as correias a cada 13.000 horas ou 1 ano e meio, a fim de evitar falhas repentinas. E toda vez que eu perceber um ruído excessivo no sistema produzido pela correia ou desgaste lateral, nas partes inferiores da correia, eu devo trocar imediatamente essa correia. Durante a operação, eu tenho que ter uma atenção redobrada nos itens abaixo. Evitar ao máximo os trancos, carga de choque na máquina, bem como partidas sem motor de arranque ou desembuchamento da máquina. Dessa forma, previne-se a ruptura prematura das correias, principalmente as correias de tração e cilindro.
ter em mente que a correia atua como um fusível de proteção do sistema. Sempre que eu tiver um problema, é a correia que vai se romper antes de comprometer outros componentes do sistema, como eixo, mancal e rolamento. O manual do proprietário deve ser lido sempre com muita atenção, pois lá eu tenho todos os cuidados a serem tomados com a máquina e sempre siga as instruções do manual. Os cuidados que eu devo ter na entre-safra são os seguintes. O equipamento deve ficar estacionado em local fresco e coberto, sempre à sombra, devendo ser lavado após o uso apenas com um jato d'água. O uso de derivados de petróleo diminui a vida útil da correia. Tintas e solventes são inimigos naturais dos produtos de borracha. Jamais pulverizar com óleo queimado após a lavagem. Se possível, soltar todas as correias quando estacionadas por muito tempo. Corrigir possíveis vazamentos existentes na máquina para que o óleo não caia sobre as correias. As correias em estoque devem sempre ficar armazenadas em local fresco, livre de dobraduras ou vincos ou sobrepeso. Como armazenar as correias agrícolas Gates? Sempre armazenar em prateleiras, em caixas ou em recipientes, ou mesmo pendurado em um rack na parede, desde que seja utilizado um suporte com diâmetro igual ou maior que o diâmetro mínimo da polia de operação para esta correia. As condições ideais são abaixo de 30 graus e a 70% de umidade relativa. Armazene as correias em ambiente fresco, seco e sem a luz solar direta. Para outras informações ou esclarecimentos, consulte-nos através do e-mail br.indy@gates.com, telefone 0800 274 2837, através do nosso site www.gatesbrasil.com.br, e gostaríamos de agradecer o treinamento feito aqui sobre correias agrícolas. E agora vamos fazer uma avaliação para ver como ficou o seu conhecimento.